A paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Sheila Gonçalves, eu sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E nós estamos na matéria Psicologia da Educação, módulo 4. Nessa matéria, nós vamos falar sobre o comportamento dos nossos alunos, né? Porque nós, professores, nós precisamos conhecer a faixa etária, o comportamento de cada um dentro da sua faixa etária, porque com isso irá nos ajudar a elaborar uma boa aula, e você elaborando uma boa aula, você vai prender a atenção da sua criança. Sheila, quais são as crianças dos primários? As crianças do primário, eles estão dentro da faixa etária de 7 e 8 anos de idade. E eles já são crianças, né, que estão na escola e eles já conseguem ler um pouquinho melhor e eles também já conseguem escrever bastante coisas. E como é que você deve trabalhar com essas crianças dentro da sua sala de aula? Eles são alunos bem ativos e eles precisam de variedades de lições, porque eles não gostam de repetições, tá? Eles são alunos bem agitados e eles gostam sempre de novidades. Se você trouxer você falou sobre uma lição, né? Aí chega domingo que vem, você vai lá, comenta novamente sobre aquela lição, ou você pode comentar sobre aquela lição que você deu, mas que não tem muito tempo. Ele vai falar assim: tia, de novo, tia, você está falando de novo, eu já sei. Então, são alunos que gostam de variedades e são alunos também que adoram mostrar o que eles sabem. Por exemplo, se eles aprenderam a assoviar, eles vão chegar todo animados para você e falar: tia, eu aprendi a assoviar, e vai querer mostrar como é que é. Se eles aprenderam a amarrar o cadastro sozinho, eles vão lá, vão abaixar, vão desamarrar o cadastro, vão falar: tia, agora eu já sei já sei amarrar o cadastro. E se eles aprenderam a andar de bicicleta, eles vão chegar todo empolgados, dizendo que eles já sabem andar de bicicleta, ou se tirar aquela rodinha de trás da bicicleta: tia, agora eu já sei andar sem rodinha. Então, eles vão chegar todo animados para poder compartilhar com vocês. Então, isso é muito importante, que você dê atenção. Na hora que ele estiver contando aquela novidade para você, pare o que você está fazendo e dê atenção à sua criança, né? Porque é algo novo que eles estão conquistando. Então, assim, imagina, igual você tem aconteceu uma bênção na sua vida, você vai contar para alguém, aí a pessoa chega lá, poxa, você vai falar assim: caramba, foi uma coisa tão legal e a pessoa nem me deu atenção. Do mesmo jeito que a gente também se frustra, a criança também se frustra. Então, pare o que você está fazendo, dê atenção para sua criança, fale, incentive: nossa, que legal que você aprendeu a amarrar o seu cadastro sozinho, parabéns, você vai conhecer muitas outras coisas, você vai conseguir fazer coisas novas, porque você é capaz. Então, assim, incentive o seu aluno. Outra coisa, eles adoram ajudar. Então, você pode aproveitar isso. Você pode pedir ajuda deles quando eles estiverem em sala de aula. Ai, Sheila, mas como? Pede eles para guardar material, pede para eles distribuir algum material, distribuir uma folha, distribuir lápis, distribuir a borracha, né? Eles vão se sentir muito valorizados por você. E eu sei que todos eles irão querer fazer isso, mas você pode fazer uma escala, né? Você pode fazer uma escala. Hoje quem vai me ajudar vai ser fulano de tal. E aí você também pode fazer, sabe o quê? Usar aquela plaquinha ou escrever no quadro ajudante do dia e vai lá e escreve o nome do seu aluno. O ajudante do dia é Carlos. Olha, o ajudante do dia é a Maria. O ajudante do dia é a Ana. Seja lá quem for. Então, assim, faça um quadrinho, né, de ajudante do dia, coloque o nomezinho dele. Nossa, ele vai se sentir assim muito, muito valorizado. Outra coisa, as crianças dentro dessa faixa etária, eles são muito curiosos e observadores. Sabe aqueles que falam assim: por quê? Mas por quê? Tia, pra quê? Pra quê, tia? Por quê? Então,
é a faixa etária dos porquês. Eles são muito observadores, vão perguntar tudo, tudo é porquê, pra quê, tudo. Então tenha paciência, porque isso é dentro da faixa etária deles. Outra coisa, eles têm ótimas memórias. Então você pode aproveitar para trabalhar memorização de versículos com ele, porque são aquela faixa etária que é assim, a cabecinha deles, ó, é uma esponja. Então não perca essa oportunidade de memorizar versículos com eles. Outra coisa também, eles adoram histórias de heróis. Adora. Então, aproveite para ensinar Bíblia para eles. A nossa Bíblia está cheia de história de heróis. Davi que venceu Golias, Jesus que venceu a morte. Olha que herói! Esse é o herói dos heróis. Ele venceu a morte. E aí você pode falar, ele morreu na cruz, mas ele venceu. Qual foi? Você pode chegar e falar assim, criança, qual foi o herói que venceu a morte? Não tem nenhum herói que venceu a morte, a não ser Jesus. Então, assim, você pode falar de Noé, você pode falar de Jó, pode falar de Abraão. Enfim, a nossa Bíblia é riquíssima em histórias de heróis. Então, explore isso com as suas crianças. Outra coisa, dentro dessa faixa etária, eles já são conscientes do que é o certo e o que é errado. Ele já sabe o que é pecado. Então, você pode ensinar aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Então, dentro dessa faixa etária, não fique com medo. Fale, mostre aquilo que agrada, mostre o que é pecado, mentira é pecado, pegar algo do seu amiguinho sem pedir é roubo, e isso é pecado, falar palavrão é pecado. Então você pode mostrar para eles o que é pecado, aquilo que agrada, o que não desagrada a Deus. Vamos falar agora um pouquinho sobre os juniores. Qual é a faixa etária dos juniores? São de 9 a 11 anos. Sheila, e como é essa classe? É uma classe muito barulhenta e cheia de energia. Então você, professora, se prepare, que são uma classe que não para, tem energia de sobra. E eles também começam o senso de independência, começam a fazer as coisas tudo sozinho, se arrumar sozinho, escolher roupa sozinho, já consegue decidir qual tipo de cabelo que quer usar, se quer botar gel, se quer fazer um moicano. Não, olha, agora eu gosto de cabelo que tem um pezinho, que não sei o quê. Então, ele já tem um senso de independência. Então, eles precisam cada vez menos da ajuda dos pais. E nós, pais, às vezes ficamos frustrados, né? Porque quando o filho, às vezes, não quer muito a nossa ajuda, às vezes a gente se frustra, mas faz parte da faixa etária deles. Outra coisa, nessa faixa etária eles são bem participativos nas aulas. Então, envolva seu aluno na lição. Como assim, Sheila? Você pode fazer pergunta, pedir ele para responder algo, né? Pedir eles para ajudar um amiguinho. Às vezes, um termina a lição mais rápida do que a outra, ou às vezes tem um amiguinho que tem um pouquinho mais de dificuldade naquela lição, envolva ele, peça para ele ajudar aquele amiguinho que está com um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque dentro dessa faixa etária, eles não gostam de ficar o tempo todo sentados lá, só te ouvindo. Não. Inclua eles na participação, né, nas suas aulas. Use a energia deles a seu favor. Use essa boa vontade que eles têm a seu favor para fazer uma aula bem dinâmica, uma aula bem criativa, com a participação e ajuda deles. Outra coisa também, eles são bem curiosos, estão sempre buscando novidade. Então, aproveite para ensinar a Bíblia, porque às vezes, quando a criança é bem pequena, às vezes a gente procura na Bíblia as histórias mais fáceis, né? A Arca de Noé, a criação do mundo, Adão e Eva. A gente às vezes procura uma história mais fácil, mas com os juniores você pode usar aquelas histórias que você menos conta. Você pode falar daquele livro que eles ainda não conhecem, né? Você pode falar sobre o livro de Ageu, pode falar sobre a história lá de Ezequiel, você pode falar sobre Apocalipse, pode colocar os livros que
livros e histórias que eles não são tão acostumados a ler e histórias ainda que eles não conhecem na Bíblia. Então, aproveite essa faixa etária, explore isso nessas crianças, porque eles gostam e eles também têm ótimas memórias. Então, trabalhe a memorização de versículos. Nós, como professores, nós não podemos perder a oportunidade de trabalhar a memorização de versículo. Outra coisa, nessa faixa etária eles também têm noção de tempo e de espaço. Então, quando você for contar uma história da Bíblia, você pode falar aonde aconteceu, o ano que aconteceu. E tem algumas Bíblias que tem aqueles mapas atrás. Então, traga. É uma fonte, sabe? Uma fonte riquíssima para você trabalhar com os nossos juniores. E outra coisa, eles também gostam muito de trabalhar em grupos. Então, você pode fazer o seguinte, porque nessa faixa etária eles gostam muito de competição. Então, você pode fazer 2 grupos, de meninas e de meninas. E aí, você pode fazer gincana e maratonas bíblicas. Escolhe um livro. Um exemplo, vamos estudar o livro de 1 Samuel. Ou você pode dar para eles o livro todo, ou você pode fazer até metade do livro, e aí você dá um prazo, né, para eles lerem, estudarem, e aí você marca e faz competição, maratona bíblica, gincana, e assim, eles vão adorar. Uma outra coisa, né, que você pode, né, para a gente finalizar, trabalhar com eles é um relacionamento mais profundo com Deus. Então, promova atividades de oração, jejum, encontros para edificação espiritual. Você pode marcar para subir monte com eles. Dessa forma, você irá ensinar os seus alunos a ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Espero ter te ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida é só você me chamar no privado. E não se esqueça, tire um tempinho para você colocar suas matérias em dia, seus questionários em dia. E tire um tempinho para você ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque a gente não pode passar para nossas crianças aquilo que a gente não tem. Fique na paz e Deus abençoe. Um forte abraço.